Oi galera, tudo bem? Vamos para nossa aula de língua portuguesa dessa semana? Bom, então eu quero que vocês abram na página 44 da apostila que nós tínhamos pulado. Nós vamos hoje ver, continuando os substantivos, tá? Então hoje eu vou falar sobre substantivos, concreto e abstrato. A diferença de um para o outro, tá bom? Depois nós vamos ver. Eu tenho substantivo coletivo e tenho gênero do substantivo. Prof, você vai explicar tudo isso hoje? Sim, a prof vai explicar tudo isso hoje, tá bom? Depois a gente vai continuar com o gênero do substantivo, tá bom? Então, quando a prof fala em substantivo concreto e abstrato, pensa na palavra concreto. Tudo que eu posso o quê? Concreto, lembra do concreto de cimento? Não é duro? Eu não posso pegar ele? Então, o substantivo concreto é aquele que eu posso pegar, que ele existe. Mesmo se for imaginação. Por exemplo, bolsa. Por exemplo, caneta. Caneta eu não pego ela, eu não vejo ela. Então é um substantivo concreto. Caneta. Outro substantivo concreto. Saci. Prof, mas saci ele não existe. Mas eu imagino como ele é. Eu já sei como ele é, não é? Então ele é concreto. Saci. Agora, substantivo abstrato. Então, é o quê? Ele nomeia os nossos sentimentos, estados, qualidades, ações. Então, é abstrato. Eu não posso pegar. Eu sinto. Por exemplo, amor. Amor eu sinto. Eu posso ver? Não. Saudades. Eu sinto, não sinto? Então, ele é abstrato. Agora, um objeto que exista ou que vem da minha imaginação, que eu posso apalpar, é concreto, tá bom? Então, aqui fala assim, ó. Concreto, nomeiam-se eles com existências próprias, sejam reais ou imaginários. Abstratos, nomeiam sentimentos, estados, qualidades, ações, amor, coragem, atenção. Presta atenção porque eu posso confundir o meu substantivo abstrato com adjetivo. Amor é substantivo abstrato. Coragem. Por exemplo, corajoso. Corajoso não é substantivo abstrato. Corajoso é uma qualidade, então é um adjetivo, tá bom? Então tem essa diferença. Cuidado para não se confundirem, tá? Então, substantivo abstrato, sentimentos, que define o sentimento, amor, atenção, rapidez, saudade, esses que a prof deu o exemplo, tá? E aí depois nós temos o substantivo coletivo. Quando a gente fala de coletivo, eu falo de conjunto. Então, por exemplo, eu tenho o substantivo coletivo e eu tenho também o meu substantivo, o meu plural. Então, eu tenho o coletivo, vou apagar aqui, ó, e o plural. O plural é número do substantivo que eu chamo. Ó, número do substantivo. É diferente de coletivo, galera? Sim. Por que ele é diferente de coletivo? Porque quando eu falo plural, eu estou falando de mais de um. Então, número do substantivo eu falo de plural. Que eu falo mais de um. E o coletivo eu falo de um conjunto, tá bom? Então é diferente, tá? Então, por exemplo, qual que é o plural de peixe? Vamos pôr lá, peixe. Eu tenho lá. Peixe. Qual que é o plural de peixe, galera? Não é peixes. Peixes. E o conjunto de peixes? Provavelmente eu já falei o plural, mas e o conjunto? É cardume. É diferente, tá bom?
Entenderam a diferença do plural para o conjunto? Plural, eu falo mais de um. Quando eu tenho vários, um conjunto, eu chamo de coletivo, tá? Então, aqui na apostila de vocês, na página 45, vocês têm aí uma tabelinha de coletivos. Depois, amanhã, a professora vai disponibilizar na plataforma uma tabelinha para vocês ou copiarem ou imprimirem um pouco maior de coletivo, tá bom? E aí, depois vocês vão ter lá na página 52, falando sobre masculino e feminino. Eu acho que e aqui na 54, o plural, que vem antes, tá? Porque coletivo e plural, ó, no singular indica somente um ser. E no plural indica mais de um ser, então não é um conjunto. Quando eu falo de um conjunto, eu falo de coletivo. Coletivo, conjunto. Plural, mais de um ser. Singular, um ser só. Então, qual que é o singular? Singular de peixe. Singular é um só, peixe. Plural, peixes. E conjunto, cardume, tá bom? Então, vocês vão fazer... Eu vou deixar disponibilizado lá depois os que eu quero que vocês façam, tá? Então, ó, eu tenho aí, ó, observe aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês não se confundirem. Então, vocês vão fazer primeiro a página 44, que vai falar sobre concreto e abstrato, tá? Vocês têm as palavrinhas aqui, vocês vão circular os abstratos, tá bom? Aqui vocês vão colocar os abstratos que exprimem os sentimentos dessas figuras, tá? Na 45. Aí já vem o coletivo. Aí vocês têm uma tabelinha aqui, vocês vão verificar o desenho e colocar o coletivo do desenho. Na 2, você vai completar com o coletivo dos substantivos que tem, tá bom? Aí a 47 vocês já fizeram, aí vocês vão para a página 52, que vai falar sobre o masculino e o feminino, que eu vou explicar agora. Bom, quando eu falo em gênero do substantivo, então o gênero do substantivo, nós pensamos que é só, ou é, vou colocar aqui, ó, gênero do substantivo. Ele é masculino ou feminino, certo? Pode ser masculino ou feminino, tá? Ó, aí fala aí. Quando a palavras masculinas ou femininas, tá bom? Então, o meu artigo, lembra que a prof explicou para vocês que o artigo, ele combina com substantivo? Quando o meu substantivo está no masculino, eu coloco o artigo o, os, uns. Quando o meu substantivo está no feminino, eu coloco o artigo a, as, uma, umas. Mas no gênero do substantivo também entra lá para vocês, deixa eu procurar aqui na apostila. Entra comum de 2 gêneros, tá na apostila na página 62. Depois eu tenho sobrecomum, comum de 2 gêneros, sobrecomum e epseno. E a professora vai explicar qual a diferença de cada um desses. Quando eu falo masculino e feminino, o menino, a menina, o padre, a madre, o cunhado, a cunhada. Todo masculino tem o seu feminino, certo? O conde, a condessa. Mas a prof também vai dar uma tabelinha para vocês depois copiarem no caderno sobre os masculinos e femininos. Vai estar tudo amanhã na plataforma, tá? Hoje nós vamos fazer só da apostila. Mas quando eu falo em gênero, eu também tenho o comum de 2 gêneros, o sobrecomum e o epseno. Vamos começar com o epseno. O epseno eu uso para
diferenciar os animais. Então, eu tenho lá, por exemplo, a cobra. Eu tenho o cobro? Não tenho o cobro, né? Eu tenho a cobra. Para identificar o gênero dela, eu escrevo a cobra fêmea e a cobra macho. Quando eu uso o fêmea ou macho para distinguir o gênero, eu estou usando um substantivo epseno, tá bom? Quando eu uso, outro exemplo, eu tenho o leão e a leoa. Esse substantivo de animal é epseno? Não, porque eu tenho um diferente do outro. Eu tenho o leão para o masculino e a leoa para o feminino. Quando eu não tenho, aí, por exemplo, outro exemplo. Vou colocar aqui em cima, tá? Vou apagar esse e vou pôr aqui para vocês entenderem. Eu tenho lá jacaré, o meu substantivo jacaré. Eu tenho jacaroa? Existe? Não, não existe. Então, eu tenho jacaré macho e jacaré fêmea. Então, é o meu substantivo epseno, tá? Quando eu uso macho e fêmea para distinguir o gênero do animal. Quando eu tenho um substantivo comum de dois gêneros, eu só troco o artigo para mudar o gênero do meu substantivo. Por exemplo, o dentista. Estou falando do masculino. E do feminino do dentista? Eu vou falar a dentista. Vocês perceberam aqui que o meu substantivo ficou igual? Não mudou? O que mudou foi o artigo. O artigo que está indicando aqui o gênero. Então, quando muda só o artigo, eu falo que ele é comum de dois gêneros. O substantivo serve tanto para o masculino quanto para o feminino, tá bom? Só muda o artigo. O sobrecomum não vai mudar nada. Eu vou usar o mesmo tanto para masculino quanto para feminino. Então, por exemplo, um que nós usamos muito. A criança. Quando eu falo a criança, aqui, ó, eu estou falando qual o gênero dela? Eu uso a criança tanto para o feminino quanto masculino. Eu vou falar o criança. Nossa, não, eu vou falar a criança, tá bom? Por exemplo, pessoa. Aqui. Pessoa. Eu vou mudar para falar o pessoa, a pessoa? Não, eu uso o pessoa. Eu uso o substantivo pessoa tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, eu chamo ele de sobrecomum. Tá bom? A professora vai passar vários exemplos numa folhinha para vocês copiarem no caderno na terça-feira, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a professora. Então, qual a diferença? Masculino e feminino, eu tenho um para cada gênero diferente. A menina, o menino, certo? Epseno, eu escrevo macho e fêmea para distinguir o gênero. Jacaré, fêmea, jacaré, macho. Comum de dois gêneros, eu mudo só o meu artigo. Dentista. A dentista, o dentista. Para indicar o gênero, eu mudo só o artigo. Sobrecomum, eu não mudo nada. Eu uso igual, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, ó, a criança. Ok? Entenderam a diferença? Bom? Então, vamos lá fazer os exercícios da página que a prof vai colocar lá na plataforma. Então, aqui eu tenho masculino, feminino, epseno, comum
de dois gêneros e sobre comum. Todos esses são fazem parte do gênero do adjetivo, do substantivo, tá bom? Gênero do substantivo. Eu posso ter masculino, feminino, epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Ok? Se tiverem dúvidas, assistam novamente o vídeo. Permanecendo a dúvida, chama a prof no privado, que a prof tira todas as dúvidas. E eu vou colocar lá na plataforma quais são as páginas para vocês fazerem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.